Olá, alunos de Matemática Discreta, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro de 2 vídeos que eu gravei sobre combinatória pensando no problema. Então, esse vídeo não é diretamente sobre os conteúdos da semana, que foi disponibilizado na sala da disciplina de Matemática Discreta na plataforma, mas esse vídeo é um dos vídeos mais importantes desse restante de semestre. Quando a gente está diante de algum problema de combinatória, a gente precisa saber pensar nesse problema para poder a gente conseguir resolver esse problema e escolher o princípio de contagem, o princípio de combinatória mais adequado para resolvê-lo, certo? E aí a gente tem dentro dos princípios de contagem, a gente tem a permutação, a gente tem a combinação, a gente tem os arranjos, a gente tem o princípio da adição, o princípio da bijeção. São vários princípios que vocês vão ver ao longo dessa segunda parte da disciplina. Diante disso, a gente precisa saber qual princípio usar, olhar a questão e bater o olho e falar, poxa, o que é importante aqui, o que eu preciso usar, o que realmente importa nessa questão. Vamos às 5 perguntas-chave que eu considero extremamente importantes para vocês resolverem qualquer problema de matemática discreta de combinatória. Lembrando que é importante você ler o problema, reler quantas vezes for necessário. E aí você tem que procurar desenhar esse problema de alguma forma, tentar pensar nesse problema da forma mais ampla possível. E a forma de pensar amplamente é respondendo para si mesmo essas 5 perguntas aqui que são consideradas por mim as 5 perguntas-chave para resolver qualquer problema. Primeira pergunta, a ordem dos objetos é relevante nas configurações? Segunda pergunta, ocorre a presença do e ou implicitamente ou explícito ou ambos? Não leve muito em consideração esse português dessa pergunta, né? Mas acho que deu para vocês entender. A ocorrência do e, do ou dos dois simultaneamente, implícito ou explicitamente dentro do enunciado da questão. A terceira pergunta, usa o conjunto todo de objetos básicos nas configurações? Quarta pergunta, existe intersecção entre as partições do conjunto de maneiras de se formar essas configurações? E a quinta pergunta, existe repetição de elementos? Essas 5 perguntas, galera, é de extrema importância para resolver qualquer tipo de problema de matemática discreta. Então, gravem isso. A ordem, a presença do e ou do ou, se você está utilizando todo o conjunto de objetos básicos em cada configuração, se existe interseção entre as partições do conjunto de maneiras de formar cada configuração e se existe repetição de elementos. Então, vamos ao primeiro exemplo, um exemplo bem básico aqui, que é esse exemplo aqui. E a gente vai ver como que foi respondido cada uma dessas 5 perguntas. Quantos são os anagramas da palavra uva? Bom, lá em cima eu falei em objetos básicos. O que são os objetos básicos? São os elementos que você utiliza no problema. Nesse caso, para eu formar anagramas da palavra uva, o que eu preciso? Eu preciso das letras U, V e A, são as letras da palavra uva. São os meus objetos que eu utilizo para formar os anagramas, que são... cada anagrama formado é uma configuração diferente que você tem. Então, o que são configurações? É cada anagrama formado. Aqui você tem essa configuração, essa configuração, essa configuração, essa e essa daqui. São as 6 configurações possíveis com as letras da palavra uva. Ou seja, cada anagrama formado é uma configuração. Bom, respondendo as perguntas-chave lá de cima. Bom, a ordem, ela é importante? Sim, a ordem é relevante. Repare que a cada troca de letra, de posição que você troca, você forma anagramas diferentes. Então, a ordem, sim, é relevante. Então, a gente já matou a primeira pergunta. Se a ordem é importante, vocês vão ver mais pra frente que vai ser um problema que envolve sequências.
Quando a ordem não é importante, é um problema que se dá na formação de agrupamentos, de conjuntos. Então, aqui você forma uma sequência. Segunda pergunta, ocorre o e ou o ou implícito ou explícito? Ocorre o e, nesse caso aqui ocorre o e implícito. Como assim, Simone? Então, você para formar esse anagrama, você vai precisar da primeira letra, da segunda letra e da terceira letra da palavra uva para formar esse anagrama. Então, você tem aqui o e implícito. Quando o e aparecer, significa que a gente vai multiplicar essas possibilidades. Aqui vocês podem ver, se a gente for desenhar esse problema, a gente tem 3 letras. Então, quantas opções de letras a gente tem para colocar na primeira posição? A gente vai ter 3 opções de letras para colocar na primeira opção. Usamos uma. Quantas sobraram para a segunda posição? Sobraram 2. Quantas sobraram? Já usei outra. Quantas sobraram para a terceira posição? Uma só. O que eu vou fazer com esses valores, Simone? Eu vou somar? Não, não vai somar. Porque o e apareceu implícito. Você então vai multiplicar. Quando o e aparece, você multiplica o número de possibilidades de cada preenchimento desse aqui. Então, aqui você tem 6 possíveis anagramas, que é o que a gente escreveu aqui em cima. Eu escrevi cada um desses anagramas aí em cima. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Respondendo a quarta pergunta lá, há repetições de elementos? Nesse caso, não há repetição de elementos, não há repetição de objetos básicos, todos os objetos são distintos, são letras distintas nessa palavra. Então, a gente viu que não tem repetição, a ordem é importante, o e ocorre implicitamente, e aqui, não há partição do conjunto de maneiras. A pergunta era, há partição do conjunto de maneiras de fazer essas configurações? Nesse caso, não. Eu não botei nenhuma condicionante para formar esse anagrama da palavra uva. Por exemplo, quantos são os anagramas iniciados por vogal? Eu não coloquei nenhuma partição desse tipo, porque aí você poderia pensar nos anagramas começados pela letra U ou nos anagramas começados com a letra A. Nesse caso, eu quero saber quantos são os anagramas totais dessa palavra. Então, eu não quero nenhuma partição do conjunto total, eu quero o conjunto inteiro. Então, não há partição, então essa pergunta a gente responde diretamente. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente vai ter a seguinte pergunta lá. Dispondo de manga, acerola, laranja, morango, quantos sucos distintos podemos fazer usando 2 dessas frutas distintas? O que eu quero dizer 2 dessas frutas distintas? Você não pode fazer, por exemplo, o suco de 2 mangas, de 2 laranjas, de 2 morangos, por exemplo. Você tem que fazer manga acerola, manga laranja e por aí vai. Quais são os objetos básicos? Os objetos básicos, mais uma vez, são os objetos estudados no problema. Nesse caso, são as frutas que a gente dispõe para poder fazer esses sucos. No caso, manga, acerola, laranja e morango. Quais são as configurações? As configurações é cada suco distinto que você consegue fazer de 2 a 2 frutas dessas que você tem disponível lá. Então, aqui a gente vê que a gente vai conseguir fazer o suco de manga com acerola. Você pode fazer manga com laranja, manga com morango, acerola com laranja, acerola com morango ou laranja com morango. Aqui a gente ainda não está discutindo que princípio de combinatória que a gente está usando e nem fazendo contas, mas eu sei que tem só esses 6 elementos aqui. Agora a gente vai responder as perguntas-chave, porque é aqui nesse ponto que a gente... E repara, gente, esse desenho que eu estou fazendo do problema aqui não é necessário você fazer em todo o exercício. Eu só quero mostrar para você o que são as configurações, certo? O que é importante para você ao pegar cada problema? Responder as 5 perguntas-chave. Então, vamos lá, respondendo as perguntas-chave. A ordem dos elementos é importante na configuração? Não, galera, não é importante. Repara que se você fizer um suco de manga e acerola ou acerola e manga, é o mesmo suco, concordam? Então, se eu trocar a ordem aqui, colocar primeiro no liquidificador a acerola para depois colocar a manga, não influencia porque lá dentro
isso vai virar uma mistura só. Ou seja, a ordem não é importante. Ocorre o E ou o OU implícito ou explícito? Nesse caso aqui eu respondi que ocorre o E implícito. Por que ocorre o E implícito? Porque eu tenho que fazer o suco de duas dessas frutas. Eu tenho que escolher a primeira fruta e a segunda fruta para colocar para fazer esse suco, certo? Então o E aparece implícito, ou seja, nas minhas contas eu vou novamente multiplicar. Eu não estou entrando em detalhes de contas ainda, tá? Então não se preocupem. Eu só quero que vocês entendam como que eu respondi essas perguntas e para poder vocês fazerem o hábito de fazerem para si essas perguntas em cada um desses exercícios. A partição do conjunto de maneiras, bom, galera, de novo, não há partição do conjunto de maneiras que você tem para fazer esses sucos. Eu quero saber quantas são as formas de fazer no total. Eu não expliquei, por exemplo, não coloquei nenhuma condicionante no problema. Por exemplo, que o suco contenha manga. O suco contém acerola. Não coloquei nenhuma condicionante. Então, eu quero o conjunto total. Então, não há partição desse conjunto de maneiras de fazer essas configurações, certo? Segundo, a última pergunta, que é a repetição de elementos nessas configurações? Não há. Por quê? Pede-se sucos distintos de frutas distintas, certo? Então, não posso repetir frutas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas de vocês. E qualquer dúvida, me falem aqui nos comentários. Valeu, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.